Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jardel. Eu vou gravar essa aula aqui para a gente resolver alguns exemplos sobre a lei de Coulomb, mas antes da gente começar a resolver exemplo, a gente precisa recapitular o que diz a lei de Coulomb, tá? É importante aqui que vocês tenham assistido a aula anterior, tá? Para compreender como é que Coulomb, né, descobriu a lei que calcula a força elétrica entre dois corpos eletrizados, tá? Então, a lei de Coulomb é essa expressão aqui, que diz que a força elétrica entre dois corpos eletrizados é igual à constante K0, que é chamada de constante elétrica no vácuo, né, cujo valor vale 9 vezes 10 na 9 newton metro quadrado por coulomb quadrado, vezes o módulo do produto das cargas, tá? Então, observe aqui que é um módulo do produto das cargas, tá? Então, aqui só vai os valores positivos, certo? Dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado. Tem algumas observações para fazer aqui. Primeiro, essa expressão aqui, ó, ela permite calcular a força elétrica entre cargas elétricas pontiformes. O que são cargas elétricas pontiformes? São cargas elétricas cujo tamanho pode ser desprezado em relação às distâncias que separam essas cargas, tá? E outra observação que nós devemos fazer aqui é que a força elétrica ela pode ser uma força atrativa ou ela também pode ser uma força repulsiva. Então, quando que eu vou ter uma força elétrica atrativa? Quando eu tiver dois corpos eletrizados com sinais opostos. Tá? Por exemplo, um corpo positivo, outro corpo negativo, essa força vai ser de atração. Então, elas vão se atrair. Tá? Um corpo vai atrair a outra. Quando que a força elétrica vai ser repulsiva? Quando tiver cargas elétricas de mesmo sinal. Por exemplo, uma carga positiva, outra positiva. Então, essa força vai ser repulsiva. A mesma coisa acontece também aqui com as cargas elétricas negativas, tá? Então, quando tiver duas cargas elétricas negativas, elas também irão se repelir. Uma última observação é que a lei de Coulomb, ela obedece à terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, tá? Então, se um corpo positivo exerce uma força sobre um corpo negativo, este vai reagir aplicando sobre o corpo positivo uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentido oposto, tá? Então, espero que tenha ficado aí claro para vocês, né? Assistam o vídeo lá, quem ficou com dúvida, tá? Para poder conseguir entender os exemplos e posteriormente também fazer os exercícios, tá? Então, observe que no nosso primeiro exercício aqui, ele fala que tem duas cargas elétricas, né? Pontiformes, ou seja, o tamanho dessas cargas podem ser desprezados em relação à distância que elas vão estar separadas, tá? Uma carga ele chamou de Qzão, que vale 8 microcoulomb, né? E a outra carga ele chamou de Qzinho, que vale menos 2 microcoulomb, tá? Já vou falar o que significa essa letrinha grega aqui, o micro. Elas estão no vácuo, separadas por uma distância de 20 centímetros. Aí ele pede, então, para calcular a intensidade da força de interação entre essas duas cargas, entre a carga Qzão e a carga Qzinho, tá? Então, o primeiro passo aqui é nós retirarmos as informações que o problema dá. Então, já coloquei aqui em vermelho para vocês, né? O valor de Qzão, que vale 8 microcoulomb, ó, tá aqui, certo? Essa letra grega aqui, ela é chamada de Mi. E nós sempre, quando ela aparecer nos exercícios, nos exemplos, a gente vai trocar essa letra por essa potência de 10 aqui, ó. 10 elevado na menos 6, que na física é chamado de micro, tá? É um submúltiplo. Então, aqui eu tenho um submúltiplo de carga elétrica, então eu vou trocar esse Mi por 10 na menos 6. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 8 vezes 10 na menos 6 coulomb. A mesma coisa a gente vai ter que fazer para o valor de Qzinho, que é menos 2 microcoulomb. Então, eu vou trocar esse micro pela potência de 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, ficou menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? A distância é 20 centímetros.
Só que a gente não pode usar o valor em centímetro, a gente deve converter de centímetro para metro, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? De maneira prática, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos sempre trocar 1 centímetro, nós sempre vamos trocar 1 centímetro por 10 na menos 2 metros, tá? Então, eu vou pegar esse valorzinho aqui, ó, 20, eu vou pegar esse centímetro aqui e vou trocar por 10 na menos 2 metros. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 20 vezes 10 na menos 2 metros. Colocando em notação científica, o que nós vamos fazer? Para transformar isso aqui em notação científica, ó, eu vou colocar uma vírgula aqui, então ficou o número 2, está escrito aqui, certo? Como eu desloquei uma casa, aqui ó, como eu desloquei uma casa para a esquerda, eu vou ter que vir aqui em cima e somar mais uma unidade, tá? Então, eu vou somar mais uma unidade. Então, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, ficou aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 1 metro. Tá certo? Bom, e ele fala ainda que as cargas estão no vácuo, né? Se elas estão no vácuo, então a gente vai usar o valor do K0 como sendo 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, tá? Então, essas são as informações que o problema fornece para a gente. O que nós vamos fazer agora? Pegar a lei de Coulomb, que é essa expressão aqui, no lugar desses símbolos aqui, a gente vai substituir pelos valores correspondentes para a gente poder calcular, então, a intensidade da força elétrica, tá? Então, vou substituir o valor do K0, o valor do Qzão, Qzinho e a distância ali, lembrando que ela está elevada ao quadrado. Então, ficou assim, ó, a força elétrica vai ser igual 9 vezes 10 elevado na nona, vezes 8, vezes 10 a menos 6, vezes 2, vezes 10 a menos 6, dividido por 2 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou pegar, olha só, eu vou pegar o 9, vou multiplicar com 8 e vou multiplicar com 2, certo? Depois eu vou fazer as multiplicações da potência de mesma base. Então, ó, 9 vezes 8 dá 72. 72 vezes 2 dá 144. Tá certo? Aí depois eu vou fazer a multiplicação da potência de mesma base. Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Eu vou conservar a base 10 e vou somar o expoente. Então, vou pegar o 9 mais o menos 6 mais o menos 6. A gente sabe na matemática que mais com menos dá menos, então vai ficar 9 menos 6, menos 6. Resolvendo isso daqui, a gente vai encontrar o valor, então, de menos 3. Aqui embaixo, para resolver essa potência, ó, eu pego 2, elevo ao quadrado, que dá 4, e o 10 a menos 1 ao quadrado tem que conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar menos 1 vezes 2, que é igual a menos 2. Então, resultou nisso daqui, ó. Certo? Para resolver isso daqui, eu vou pegar o 144 e dividir por 4. E depois vou fazer a divisão da potência de mesma base. Vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Então, vou fazer menos 3, menos 2. Na matemática, a gente sabe que menos com menos dá mais. Vai ficar menos 3 mais 2, menos 3 mais 2. Isso dá menos 1. Então, resultou nisso aqui, ó. 144 dividido por 4, 36. 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 2 vai dar 10 na menos 1. Tá certo? Para colocar esse valor em notação científica, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar, colocar a vírgula aqui entre o 3 e o 6. Observe que eu tenho uma casa depois da vírgula, então eu vou somar mais uma unidade aqui. Então, menos 1 mais 1, isso vai dar 0, né? Então, ficou assim, ó, 3,6 vezes 10 elevado a 0. A gente sabe que tudo número elevado a 0 é igual a 1.
3,6 vezes 1, isso vai resultar, então, em 3,6. Ou seja, a força elétrica que atua entre a carga de 8 microcoulomb e a carga menos 2 microcoulomb vale 3,6 newton, tá? Observem que, como a carga do Qzão é positiva, do Qzinho é negativa, essa força vai ser uma força de atração, tá? Então, uma carga vai atrair a outra, tá certo? Vamos, então, resolver o exemplo de número 2. Aqui no exemplo de número 2 fala o seguinte: 3 cargas elétricas estão fixas no vácuo, como mostra a figura a seguir. Então, aqui está a figura. Então, aqui está a figura. A carga A, a carga B e a carga C, né? O valor da carga A, da carga elétrica A, é de 2 microcoulomb, da carga B de menos 4 microcoulomb e da carga C 3 microcoulomb. E aqui está a distância que separa uma carga da outra, tá? Então ele pede para calcular a resultante das forças elétricas exercidas pela carga A e a carga B sobre a carga C, tá certo? Então, ó, observe que como a carga A e a carga C, elas são positivas, a força que vai atuar ali é uma força de repulsão, tá? Então, a carga A vai repelir a carga C. Então, vai aparecer uma força de repulsão que eu desenhei aqui, tá certo? Agora, a carga B, ela é negativa, já a carga C, ela é positiva. Então, vai aparecer uma força de atração, uma força atrativa ali, tá certo? Bom, já desenhei então as duas forças que atuam sobre a carga C. Então, para a gente calcular a força realmente que atua sobre a carga C, eu vou ter que primeiro descobrir quanto que vale essa força, depois quanto que vale essa força, e tem que somar ela vetorialmente, né? Lembrando que a força elétrica é uma grandeza vetorial, então não posso somar de qualquer maneira, tem que somar ela vetorialmente, tá? Mas isso eu vou ensinar no final do exercício, beleza? Então, vamos só retirar os dados aqui, né? Então, ó, utilizando, né, 1 centímetro igual a 10 na menos 2 metros, porque aqui ó, a distância está em centímetro, né? E como aparece aqui um micro, eu vou substituir pela potência de 10 na menos 6, tá certo? Então, aqui está a carga A, ó, troquei o micro por 10 na menos 6, a carga B também, a carga C. A distância entre a carga A e a carga C vai ser 1 centímetro mais 2 centímetros, que dá 3 centímetros, né? Então, eu vou trocar esse centímetro por 10 na menos 2, então ficou 3 vezes 10 na menos 2 metros. E a distância entre a carga B e a carga C é de 2 centímetros. Troquei, então, por 10 na menos 2 ali o centímetro, ficou 2 vezes 10 na menos 2 metros. E como as cargas estão no vácuo, o valor do K0 vale esse valor aqui, tá certo? Bom, pela lei de Coulomb, a gente sabe que a força elétrica que atua entre duas cargas elétricas vai ser K0 vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Então, primeiramente, eu vou calcular aqui ó, a força que a carga A está exercendo sobre a carga C. Depois eu faço a força que a carga B exerce sobre a carga C, tá certo? Então, a lei de Coulomb fica assim, ó, a força entre a carga A e C vai ser o K0, a carga A, vezes a carga C, dividido pela distância AC elevado ao quadrado, tá? Então, substituindo os valores, ó, vai ficar assim, constante K0 vale esse valor, a carga A é 2 vezes 10 na menos 6, a carga B é 3 vezes 10 na menos 6, dividido por 3 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, né, a gente vai pegar 9 vezes 2, que dá 18, 18 vezes 3 dá 54, vai multiplicar a potência de mesma base, então vai conservar a base e vai somar os expoentes. Aqui embaixo vai pegar 3 elevado ao quadrado, que dá 9, 10 a menos 2 ao quadrado, conserva a base e multiplica os expoentes, né?
Então, isso vai ficar menos 2 vezes 2 ao quadrado, que dá menos 4, tá certo? Bom, então isso vai resultar nisso daqui, né? A força entre a carga A e a carga C vai ser 54 vezes 10 a menos 3, dividido por 9 vezes 10 a menos 4. Pegando 54 dividindo por 9, isso vai dar 6, né? Aí agora aqui eu tenho que dividir a potência de mesma base. Vou conservar a base, vou subtrair o expoente. Então, menos 3 com menos e menos 4 dá menos 3 mais 4, isso é igual a 1. Então, vai resultar nisso daqui, ó. Então, a força que a carga A exerce sobre a carga C, ela vale, então, 6 vezes 10 na 1 newton, tá? A gente sabe que 10 na 1 é 10, 10 vezes 6, então a força vai dar ali, a força vai dar, então, 60 newtons. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo para a carga B e a carga C, tá? Então, a lei de Coulomb está ali. Então, a força que a carga B exerce sobre a carga C está aqui. Tá? Então, vou substituir os valores correspondentes, né? Observe que a carga B está negativa, mas como eu calculo um módulo, então aqui vai o valor positivo, tá? Então, resolvendo isso daqui, ó, vai resultar nesse resultado aqui. Então, vai ficar 108 vezes 10 a menos 3, né? 9 vezes 4 vezes 3 é 108. Aqui eu multipliquei a potência de mesma base, conservei a base, somei os expoentes, então por isso que apareceu menos 6 aqui. Aqui eu peguei o 2 e elevei ao quadrado, que deu 4. Aqui 10 no menos 2 ao quadrado, conserva a base, multiplica o expoente, por isso que apareceu menos 4 aqui. 108 dividido por 4, isso dá 27. Aqui eu vou dividir a potência de mesma base, vou conservar a base, vou subtrair os expoentes, tá? Então vai ficar 10 menos 3 menos 4, isso vai dar menos 3 mais 4, que é igual a 1. Então ficou 27 vezes 10 na 1. Como 10 na 1 é o próprio 10, 10 vezes 27, isso vai resultar então em 270 newtons, tá? Então observe que a gente já calculou a força que A exerce em C e a força que B exerce em C. Então, a gente pode somar vetorialmente essas duas forças e trocar por uma força resultante. Como esses dois vetores têm a mesma direção, porém o sentido é oposto, para calcular a força resultante, eu pego a força de módulo maior menos a força de módulo menor. Então, a força resultante vai ser igual à força que B exerce em C menos a força que A exerce em C. Tá? Então, lembrando que a força que A exerce em C é 60 newtons, a que B exerce em C é 270 newtons. Ó. Então, ó, essa força maior, vou subtrair pela força menor. Então, está aqui. Resolvendo isso, vai dar, então, 210 newtons. Tá certo? Aqui eu quero fazer uma observação que é muito importante, vai ser muito útil e importante para vocês, que é quando somar vetores, tá? Se os vetores têm a mesma direção e sentido, é só você somar um módulo de cada um. Faz a força A mais a força B, tá? Agora, quando os vetores têm a mesma direção, só que sentido oposto, você vai fazer a força maior menos a força menor. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário da aula, tá? Para a gente poder solucionando, tá certo? Até a próxima aula. Próxima aula a gente vai fazer exercícios.